Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês desde o nosso último encontro, que tudo tem corrido bem, né? Nesse período aí de quarentena, né? Que nós estamos vivenciando, né? Todo cuidado é pouco, né? No sentido de nós seguirmos a vida o mais normal possível, mas a questão do cuidado é de suma importância, tá bom? Então, nós vamos iniciando aí mais uma aula de hoje, né, do CEPI Silvio de Mello, da componente de Física, para as segundas séries, tá bom? Todos estão me ouvindo bem, com áudio? Só dá um joinha aí, um joia, uma reação, tá? Ok? Ok. Bom, pessoal, nós vamos aí então. Eu vou compartilhar a tela com vocês da nossa atividade de hoje, né? E vou apresentar aí a nossa proposta para esse momento. Bom, na nossa última aula, meus alunos, eu deixei umas atividades, são 3 questões, né, do nosso livro-texto, e eu quero corrigi-las com vocês hoje, né? Então, eu já vou começar a nossa aula aí do estudo dos gases, parte 2, fazendo uma retomada das 3 questões que nós deixamos na aula anterior, tá bom? Para que vocês fizessem. E agora, você vai comparar as respostas esperadas, que eu coloco aqui para vocês, com aquelas que vocês colocaram, tá bom? E aí já faz a correção na atividade de vocês. Quem não fez, aproveita a oportunidade para estar olhando a questão e ver como que faz a questão, tá bom? Então, ir avançando no nosso estudo. A questão fala o seguinte, meus alunos, ela começa, né? Em um dia muito quente, né, Júlio usou desodorante líquido contido em uma embalagem plástica. Observou que o conteúdo estava quase terminando, né? E depois de fechar o tubo, guardou no armário. Então, observe uma situação do cotidiano, né, que nós vivenciamos. Ele usou desodorante, né? E viu que o líquido estava acabando, né, do desodorante. Então, ali, quando ele volta, o desodorante voltou, né? Depois que ele usou, ele apertou, né? A hora que ele solta, então encheu de bastante ar, né? E uma particularidade desse dia que Júlio usou o desodorante era um dia muito quente. Um dia bem esse, tipo do nosso verão, né? Então, olha só, pessoal. Após alguns dias, o rapaz procurou desodorante e também uma blusa para se agasalhar. Por que você vai se agasalhar? Em tese, né? É porque o dia esfriou, né? Então houve um dia mais frio, pois o dia estava muito frio, né? Então observe que ele usou desodorante num dia muito quente, né? Depois foi pegar a blusa e viu o desodorante novamente, né? Ficou surpreso ao observar que a embalagem havia murchado, a embalagem murchou, ficou apertada, né? Diminuída. Com base em seus conhecimentos a respeito das transformações gasosas, escreva um pequeno texto explicando o que ocorreu com o tubo de desodorante. Então, com base no que aquilo que nós já estudamos em física até o momento, né? E com base que aquilo nós estudamos nos nossos laboratórios de física, né? A respeito do estudo dos gases. Então, eu vou agora escrever um texto sobre isso, né? Observe que não tem, como que eu posso dizer para você, uma resposta certa ou errada. Ninguém escreve um texto explicando uma situação dessa errado. Ele pode ficar incompleto, né? Faltando alguns pequenos detalhes, né? Então, às vezes, mas errado, ninguém vai escrever um texto errado nesse sentido, né? Então, vamos avançar para ver a resposta esperada. Então, olha só.
Num dia muito quente, então, as moléculas do desodorante estão bastante agitadas. Lembra a ideia que nós temos de temperatura, né? O que é temperatura? As partículas ali, vamos dizer, que compõem aquele sistema, né? Ou seja, o ar agora que entrou, o ar no desodorante agora está quente, né? Esse ar quente está o quê? Agitado. Como ele está agitado, ele está mais agitado, esse ar que bate na parede interna do desodorante faz com que ele fique o quê? Mais inchado, né? Mais cheio, né? O ar que está lá dentro quente. Então, como as moléculas estão mais agitadas, ele vai ficar mais, vamos dizer assim, mais duro, né? A colisão dessas moléculas com a parede, né, que eu estou comentando, gera uma pressão interna no conjunto. Então, observe, nós temos uma pressão interna, que é gerada pelo aumento da energia cinética lá devido à variação de temperatura, que está mais alta, né? Aí o que aconteceu? Num dia mais frio, essas moléculas agora estão menos agitadas. Então, aquela molécula que estava lá com o ar quente, né? Agora ele está com o ar frio. O ar está frio. Essas moléculas fez o quê? Ela diminuiu a agitação. Como ela diminui a agitação dessas moléculas lá, então agora tem menos pressão agindo na parte interna. E a minha pressão externa do ambiente de fora vai ser maior do que a pressão interna. O que vai fazer acontecer? Por isso que ele murcha. O vidro desodorante vai murchar. Por causa dessa pressão agora externa é maior do que a minha pressão interna. O que vai ocasionar, então? Então, o vidro vai murchar. Aí ele comenta aqui, né? Como a pressão interna é menor, vai fazer o quê? Murcha, né? A diferença de pressão interna e a pressão atmosférica, né, pressão externa, faz com que a embalagem murche, até que a pressão interna entre em equilíbrio, porque a ideia é o equilíbrio, né? Como eu comentei com vocês, a ideia é, tudo na natureza busca o equilíbrio. Então por que ele murcha? Murcha até um ponto de que haja equilíbrio, tanto na pressão de dentro do vidro do desodorante, quanto na pressão de fora do vidro do desodorante. Entende? Então, olha só, meus alunos. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? E vamos para a próxima questão. Na outra questão, a questão 3, observe que eu pedi que fizesse a 1, a 3 e a 5, né? São as questões ímpares, né? Dessa página, né? Então, ela fala o seguinte, a outra questão. Um gás ideal contido em um cilindro de êmbolo imóvel, sob pressão de 1 atm, possui 150 litros a temperatura de 27 graus Celsius, tá bom? Então, ele nos deu aqui as variáveis de estado, né, que nós estudamos, a pressão, que está em atm, ele nos deu o volume, que está em litros, 150 litros, e nos deu a temperatura, que está em Celsius. Observe a temperatura que está em Celsius, nós temos que passar para Kelvin, tá bom? Vamos continuar. Aí ele vem com o seguinte questionamento na linha A. Qual é o valor da pressão desse gás ao ser comprimido isotermicamente até atingir o volume de 100 litros? Observe o seguinte, meus alunos. Isotérmica, então, a temperatura constante. Então, eu vou manter a temperatura constante, né? E vou mexer somente agora na pressão e no volume, tá bom? Depois vamos ver esses cálculos. Letra B. Em seguida, o gás é aquecido isotermicamente, sem variação de temperatura, tá? Até atingir a temperatura de 57 graus Celsius. Qual é o valor da pressão do gás a essa temperatura? Ou seja, vai haver uma variação na minha temperatura, né? E ele vai ficar a 57 graus Celsius. E agora, quando ele estiver a 57 graus Celsius, o que é que vai acontecer com a pressão a essa temperatura, a 57 graus Celsius? Note que vou manter fixa a temperatura a 57 graus Celsius agora, e não a 27, tá bom? Então, vou mudar a temperatura e faço o cálculo, o que é que vai acontecer com a minha pressão nesse sentido, né? Aí, na letra C, ele fala o seguinte, desenha um diagrama de pressão por volume
e esboce. Então, no meu gráfico vai ter pressão versus volume, né? O meu plano cartesiano, né? E aí para esboçar o gráfico dessas transformações gasosas, tá bom? Então vamos ver lá a resposta esperada para essa questão. Bom, olha só, na letra A, então, nós temos pressão de A vezes volume de A é igual pressão de B vezes volume de B. Esse aqui é um modelo matemático que nós temos para transformações isotérmicas. Então, o próprio exercício nos diz que é isotérmico, então aplicamos esse modelo. Note que a pressão inicial ele falou que era de 1 atm, o meu volume inicial é de 150 litros, a minha pressão final, que é a pressão de B, eu quero saber, é justamente a pergunta, e o meu volume final é de 100 litros. Então, desenvolvendo os cálculos aqui algébricos, né? 1 vezes 100. 1 vezes 150, 150. 150 dividido por 100 dá 1,5 atm. Então, a minha pressão foi para 1,5 atm, certo? De igual modo, nós vamos fazer agora só com a temperatura de 27 graus Celsius. Vamos verificar o que vai acontecer com a pressão. Vamos manter o volume, né? Perdão, o volume isométrica, meus alunos, é volume, tá? Eu falei temperatura, mas isometria é isocórica, isobárica, isovolumétrica, isocórica e isobárica. Tudo com relação ao volume, tá bom? Então, aqui nós vamos manter o volume constante e vai variar a temperatura e a pressão. Então, a pressão é 1,5 atm a 27 graus Celsius, né? Então, 27 mais 273, porque aqui nós já estamos fazendo a conversão para Kelvin, tá bom? A pressão agora no ponto C, o que vai acontecer com ela? A minha temperatura, né? Vai ser de 27 Kelvin. Aqui vai ser 27, tá? Papai tá dando uma aula. Não, agora não. A temperatura, então, vai ficar 527 mais 273. Nós estamos fazendo aqui a soma de Kelvin, né? Aqui nós vamos utilizar, meus alunos, 57, tá? Tira esse 2 aqui, ó. Então, é 57 Kelvin mais 273. Desenvolvendo os cálculos aqui, nós vamos chegar à consideração que a seguinte temperatura agora é de 4 atm, né? Então, vai ser de 4 atm. Então, a minha nova pressão agora, a 57 graus Celsius, mudando de 27 para 57 graus Celsius, a minha nova pressão agora vai ser de 4 atm. Ok? Nossa próxima questão é o esboço do gráfico, né? Então, o gráfico, então, o eixo aqui das ordenadas vai ser a pressão, é dado em atm, né? O eixo das abscissas vai ser o volume, que é dado em litros. Observe que o volume nosso foi de 100 a 150, nós colocamos esses dados, tá? A nossa pressão foi de 1 para 1,5 e depois 4, né? Colocamos esses dados. Então, nós temos aqui essa primeira curva, né? Que refere-se a a primeira movimentação, né? E aqui a segunda movimentação. E aqui nós temos essa parte que está de cor escura aqui, ó. Que é o seguinte, ó, na primeira transformação de A para B. Ou seja, o que foi mantido constante? A temperatura. Note que variou o volume, né? Variou o volume de 150 para 100 e houve mudança na pressão de 1 para 1,5 na transformação de A para B, né? Essa transformação de A para B é a isotérmica, tá bom? Olha só o que ele está falando aqui, ó. A transformação de A para B é isotérmica. Note que variou tanto a pressão quanto o volume, né? Não variou a temperatura. Agora, meus alunos, olha só. Vai manter fixo o volume vai permanecer no 100, tá vendo? Não vai variar o volume, nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas vai variar a minha pressão de 1,5 para 4, que é na transformação isovolumétrica, porque variou o quê? O meu volume, né?
Meu volume manteve-se fixo, né? Manteve-se fixo o meu volume, aumentando aí a minha pressão. Variou também a temperatura, mas esse gráfico não tem a temperatura, né? Esse gráfico tem pressão e volume. Manteve-se fixo, então, na transformação de B para C, manteve-se fixo o meu volume, observe que não variou nem para a direita nem para a esquerda, né? E variou somente para cima, né? Então, houve uma transformação aí, uma variação na pressão, de 1,5 para 4. Nós chamamos isso de transformação isovolumétrica, ok? Então, essas foram as questões que eu havia deixado para vocês na última aula nossa, como atividade aí de tarefa, tá bom? Questão 5, tem mais uma, né? Para secar os cabelos, né, Priscila usa um secador. Ao passar por dentro desse aparelho, o ar, né? O ar, que está a uma temperatura ambiente, 25 graus, né? 26 graus, vamos ver que a temperatura ambiente. É aquecido e sai a uma temperatura mais elevada. O ar passa pelo secador, o ar do ambiente, passa pelo secador e ele tem a temperatura elevada. Nesse caso aqui, ele vai falar que tem a temperatura elevada em 10%, né? Assim, o secador funciona como um aquecedor de ar. Considere que a massa de ar, ao sair do secador, tem um aumento no volume de 10%, né? E também que a transformação sofrida por ele ocorre sob pressão constante. Então, a minha pressão vai ser constante, né? E nós vamos variar o quê? Aí a temperatura e o volume, né? Se Priscila usar um secador em um dia, cuja temperatura ambiente seja de 27 graus, o ar chegará aos seus cabelos com qual temperatura? Não é possível calcular, tá vendo? Nós sabemos a temperatura ambiente e sabemos qual é a capacidade que o secador tem de aumentar esse ar, é possível nós sabermos qual é a temperatura do ar no secador. Então, avançando em nossos estudos, nós temos o seguinte, né? Como é uma transformação isobárica, né? Não vamos manter fixo a pressão, então nós vamos ter pressão, volume e temperatura, né? Então, o volume de A está para a temperatura de A, como o volume de B está para a temperatura de B. Beleza? Então, como eu sei que a minha temperatura inicial, né, é meu volume inicial, eu chamo V0, né? Então, vai dar 27 mais 273, nós vamos passar para Kelvin, né? De igual modo, nós vamos fazer aqui, ó, temperatura, volume inicial mais 10% do volume inicial, porque diz que houve um aumento aí no volume de 10%, né? Então, houve um aumento, então por isso que eu estou somando, né? Esse volume. Se fosse uma diminuição na temperatura, então eu ia subtrair 10% do meu volume inicial, né? E a minha temperatura B é justamente o que eu quero saber. Meus alunos, fazendo aí a manipulação algébrica dessas continhas, nós vamos chegar à percepção aí de que a temperatura B, ou seja, minha temperatura final, vai ser de 330 Kelvin, né? Então, se a minha temperatura está em... Note que nós estamos passando para Kelvin, né? Aí eu faço a conversão de temperatura de Kelvin para Celsius. Quando eu faço a conversão de temperatura de Kelvin para Celsius, eu percebo aí que minha temperatura, né, foi de 27 graus Celsius, né? 27 graus Celsius. Professor, eu posso fazer essa questão sem sabendo que foi um aumento de 20%, de 10%? Tem, né? Você pode fazer aí uma variação, né? Um cálculo, né? Sabendo que sem passar por essas fórmulas. Só que o desejável é você aplicar o modelo matemático proposto, né? Se for uma prova objetiva, né? Claro que não precisa mostrar o cálculo, né? Você faz da sua maneira, né? Desde que você entenda o racional que está aqui por detrás, tá bom? Agora, se você entrar na prova discursiva, evidentemente você vai ser cobrada também pela teoria, né? Que está envolvida aqui. Note, meus alunos, que a fórmula, né? É uma síntese de um pensamento, tá bom? Então, aí a temperatura que você vai chegar aí é de 27 graus Celsius, tá ok? Avançando aí os nossos estudos, então nós já entramos agora na nossa parte mesmo, propriamente dito, do conteúdo que eu vou tratar com vocês para a nossa aula de hoje, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Se alguém quiser falar, é só levantar a mão, tá? Eu abro o áudio para você. Se você quiser
escrever no chat, eu respondo aqui para todos, tá bom? Pode ficar à vontade. Antes de nós entrarmos no assunto da aula. Bom, já vou avançar aí. Qualquer dúvida pode escrever no chat, que depois nós respondemos, tá bom? Então, olha só, meus alunos. Eu havia pedido que vocês fizessem uma leitura desse assunto, né? A transformação isotérmica, né? Também em alguns livros você vai ver como lei de Boyle, né? Transformação isotérmica, ou como lei de Boyle e Mariotti, tá bom? Essas duas pessoas foram que contribuíram para a teoria, né? Para a construção dessa teoria. Quando a minha temperatura é constante, né? As minhas variáveis de estado, então, que eu vou trabalhar é pressão e volume, né? Então, a pressão de A vezes o volume de A é igual à pressão de B vezes o volume de B. Então, é para transformação isotérmica. É uma transformação isotérmica, esse é o modelo que vai te ajudar a responder a sua questão, tá bom? Essa é a teoria. Transformação isobárica é quando eu tenho o quê? A pressão constante, né? A minha pressão é constante, aí eu tenho o quê? Volume e temperatura. É chamada também como lei de Charles. Agora, só lei de Charles não é possível, por quê? Em alguns livros. Você vê como lei de Charles, né? Mas a lei de Charles, quando nós pensamos lei de Charles somente, ela é do volume, tá? Da transformação isométrica ou isocórica, tá bom? É do volume, tá bom? Agora, também essa transformação isobárica, ela é conhecida como lei de Charles ou lei de Gay-Lussac, tá bom? Então, você pode ver tantos desses nomes, né, como lei de Charles, como lei de Charles Gay-Lussac. Então, Gay-Lussac é uma outra pessoa, tá? É um nome só, tá? Gay-Lussac. Como o Charles também é uma outra pessoa, tá bom? Então, nesse caso, o que significa? O volume de A está para a temperatura de A, igual o volume de B está para a temperatura de B. Tá bom? Essa é o modelo para a lei de Charles Gay-Lussac, tá bom? A transformação isovolumétrica, você pode ver isovolumétrica, isométrica ou isocórica, qualquer um dos enunciados pode dizer isso, tá bom? É conhecido como lei de Charles. Nesse caso, o meu volume é constante. Significa, então, que eu tenho a pressão de A está para a temperatura de A, igual a pressão de B está para a temperatura de B. Então, essa é a teoria que nós temos aqui. Basicamente, o que nós fizemos respondendo as questões já foi essas teorias, né? Tá bom? Pessoal, tem um laboratório aqui, eu vou deixar para o final, vou só comentar com vocês, até um laboratório nós fizemos, nós temos aí 6 minutos para encerrar, eu quero comentar com vocês, antes de voltar nesse assunto aqui, o assunto que nós vamos precisar para as próximas questões, tá bom? Então, eu vou voltar depois, no finalzinho da aula, sobre esse laboratório na Universidade do Colorado, sobre gases, introdução. Inclusive, eu pedi o nosso primeiro laboratório agora do segundo semestre, foi a respeito desse assunto, tá bom? Meus alunos, agora eu quero comentar com vocês duas equações fundamentais que nós vamos precisar. Primeiro é a equação de Clapeyron, tá bom? Que é a equação ideal de um gás. Chama equação ideal de um gás. É a equação de Clapeyron. Então, nós temos aí a pressão, o volume e a temperatura, né? Que são as variáveis de estado que você já conhece. O que vai surgir de novo aqui agora é o número de mols, que é o Nzinho, e a constante universal dos gases, que é o R, tá bom? É o que vai surgir de novo aqui para vocês agora. Esse número de mols aqui, e o número de partículas, né? É uma constante que é 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas, esse Nzinho. E essa constante universal dos gases aqui também é um número, né? É 8,31 joules por mol ou 82 milésimos de ATM por litros, ATM vezes litros, né, melhor dizendo, por mol Kelvin, tá bom? Então, você pode ver
pode utilizar qualquer uma dessas duas, dependendo das unidades que você estiver trabalhando, tá? E como é obtida essa constante universal dos gases? Ela é obtida experimentalmente, meus alunos. Com esse modelo aqui, ó, pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes temperatura. Né? Então, eu obtenho essa constante de modo experimental, tá bom? Avançando aí, nós vamos então para a lei geral dos gases ideais, ou gases perfeitos. Se você observar, meus alunos, agora, você pode ver como lei geral dos gases ideais, ou lei geral dos gases perfeitos, ela é nada mais, nada menos do que uma união da lei de Mariotti, da lei de Charles e Gay-Lussac e a lei de Charles. Então, ela está juntando todas as três leis, basicamente, nessa lei geral dos gases ideais. Observa aqui que é a mesma coisa, meus alunos, né? Então, olha só, pressão inicial vezes o volume inicial está para a temperatura inicial, igual a pressão final vezes o volume final está para a temperatura final. Tá bom? Aí agora nós vamos poder responder matematicamente aquela pergunta que eu havia feito na nossa primeira aula sobre o assunto. Por que não é aconselhável calibrar os pneus após percorrer grandes distâncias? O que acontece aqui, meus alunos? Olha só, então eu pego a equação geral dos gases, né, perfeitos, e eu faço o seguinte, eu pego a equação geral, como o meu volume é constante, você observar lá na nossa aula anterior, o volume é constante, então eu posso cortar os volumes. Porque o meu volume final é igual ao meu volume inicial. Então, eu posso cortar na equação. Né? Então, eu tenho somente aí pressão e temperatura, que é o importante. Quando eu faço a manipulação da pressão e temperatura, eu percebo o seguinte, ó, que a minha pressão final vai ser, então, vai depender, então, vai ser diretamente proporcional a minha temperatura inicial menos 293 Kelvin. Por que 293 Kelvin? Porque eu estou considerando, então, aqui que houve uma variação na minha temperatura. Houve uma queda aí na minha temperatura de 20 graus. Então, se houve uma queda na minha temperatura de 20 graus Celsius, o que vai acontecer com a minha pressão? Evidentemente que ela vai diminuir. Então, se eu calibro o pneu do carro muito estando quente, os pneus, o que vai acontecer quando a temperatura vai voltar, quando o pneu esfriar? Vai fazer com que o pneu murche, fique murcho, né? Porque é diretamente proporcional. Eu estava a uma temperatura muito alta e agora a minha temperatura diminuiu significativamente da minha pressão inicial. Então, o que vai acontecer com a minha pressão final? Vai cair significativamente, né? Beleza, meus alunos? No nosso livro aí, antes de nós caminharmos para o laboratório, que eu vou comentar com vocês, vocês vão fazer a questão 7, 9, 11 e 13. Está na página 104 e 105 do nosso livro, tá bom? Meus alunos, antes, tem 1 minuto aí para encerrar a aula, eu vou voltar aqui no laboratório. Eu vou comentar com vocês. Vamos ver se vai dar tempo, né? Esse laboratório. Olha aqui, sobre as leis, né? Olha só, eu vou manter aí constante, pessoal. Vou colocar aqui um volume. Eu vou manter aqui o volume constante, ó. Então, o volume é constante e vou aumentar a minha temperatura. Olha o que vai acontecer. Vou aumentar a minha temperatura. O que vai acontecendo com a minha pressão? Ó, o meu volume é constante. Estou aumentando a minha temperatura. O que está acontecendo com a minha pressão? Ok, pessoal? Então, tá aí. No mais, eu me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado, tá bom? Até mais, galera. Muito obrigado.